Debate esquenta sobre quem vai ser o novo e o melhor técnico para a seleção brasileira. Vocês sabem muito bem disso. Aí não. Tu acha que eu sou maluco que eu vou falar? Não é. E alguns comentaristas se manifestaram após o afastamento dos jornalistas da ESPN. Eu acho a CBF um lixo. Fica aí até o final do vídeo para você acompanhar isso tudo, mas antes já se inscreva aqui embaixo no canal e deixa o like, valeu? Ainda se discute muito de quem poderá assumir e comandar a seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Ainda não se sabe se é melhor um técnico brasileiro ou estrangeiro. A gente teve 2 Copas do Mundo com o mesmo treinador, que deu um beijo no rosto do Marco Paulo Del Nero e assinou seu Tite. Ele assinou para que porque o Marco Paulo Del Nero não fosse presidente, ele fez 2 Copas do Mundo. Qual o legado que o Tite deixou em 6 anos? Goleiro, deixou? Lateral direito. Zagueiro, quarto zagueiro, lateral esquerdo, volante, meia esquerda, centroavante. Qual foi o legado que o Tite deixou em 6 anos? Nenhum. Aí entra o Dorival Júnior, entra o Fernando Diniz, entra o Ramon. Não, primeiro tem que dizer, né? Para mim é uma tristeza. A seleção brasileira da Copa do Mundo, do fim de 22 para cá, teve 2 técnicos interinos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Técnico interino na seleção brasileira é uma vergonha. Aí, isso dos técnicos brasileiros, que a gente está discutindo. E o Dorival Júnior vem, não faz o trabalho que deveria fazer, foi mandado embora e a gente está sem técnico. O nosso maior jogador, para você, para a maioria das pessoas, para todo mundo, é o Vinícius Júnior, certo? Daquilo que ele ganhou 2 Ligas dos Campeões. Sabe quantos gols ele tem na seleção em 6 anos? 5. Que passou e a seleção brasileira não subiu nesse gol. Isso! Então vai ter que esperar muito tempo para fazer uma eu não sei quem, Casal. De alguma forma precisa começar. Eu não sei quem vai fazer isso. Pessoas aqui já viram a Copa do Mundo. Eu quero saber o seguinte, pelo amor de Deus, eu sou altamente contrário, porque eu estou achando que estão desmerecendo os técnicos brasileiros. Eu não sou mais técnico brasileiro, eu abdiquei já faz mais de 10 anos. Vão querer trazer um estrangeiro para dirigir a seleção brasileira? Para mim, isso é o fim do percurso que nós temos que começar do zero para nos recuperarmos de novo. Porque antes, os estrangeiros vinham aprender conosco e com os nossos jogadores. Hoje, querem levar todo mundo para lá, para aprender lá, e eles vêm ensinar aqui dentro? Tá de brincadeira. E o Matheus Cunha, ninguém sabe quem é. Não sei mesmo. Aí você não convoca o Hulk. Mas é isso que eu estou dizendo. Você não convoca o Gabigol. Você não convoca... Sabe quem é uma injustiça para mim? Um dos jogadores do Flamengo é o Bruno Henrique, cara. Sabe quantos gols ele tem no Flamengo? Faz tempo. 100 gols. Ele joga do lado esquerdo. O Bruno Henrique nunca teve uma chance. O Bruno Henrique é o 4º maior artilheiro da história do Maracanã. Do Maracanã, ele nunca teve uma chance. Ramon, que veio Não, ele teve. Com o Tite. Tite botou de ponta direita. Exatamente. Isso, de ponta direita. Aonde que ele joga no Flamengo? Eu tava transmitindo, o que é isso, pô? Cara, eu sempre não Ele sempre jogou. Esquerda. Entrou de ponta direita. Então, aí você fala assim, o que acontece? Aí a gente vira naquela discussão do Leão, discussão do Luxemburgo, mas por que as pessoas não convocam o Hulk? Por que não convocaram o Gabigol nos melhores momentos da carreira dele? Por que o Pedro não jogou na Copa do Mundo como titular? Por que o Hulk não é convocado? Mas por quê? Por que o Gerson não era para ser o titular da seleção brasileira há 3 anos consecutivos? Desde 2019. Por quê? Desde 2019. Por quê? Por que o Bruno Guimarães? Eu queria que alguém me respondesse. Eu também queria que alguém me respondesse. O Neymar, tô falando que ele sempre tá machucado, ele sempre tá voltando. Ele nunca tá numa sequência de jogos. Faz 4 anos que a discussão é a volta do Neymar. O Neymar tá voltando de contusão, o Neymar tá voltando de contusão. Cara, ele não tem sequência. Essa discussão procede, tá? Tudo bem. Mas nós estamos de dar uma Copa do Mundo, que nós estamos de levar jogadores importantes numa Copa do Mundo que deveriam estar na Copa do Mundo. Kaká, o centroavante, o Adriano e o Ronaldinho Gaúcho. Eles são jogadores de Copa do Mundo. Eles podem estar jogando um mau momento, mas chega na Copa do Mundo, se prepara. O Ronaldo, antes de jogar a Copa do Mundo, se preparou para jogar a Copa do Mundo. Ele estava quebrado, ninguém queria levar. Mas são jogadores de Copa do Mundo. O Neymar é jogador de Copa do Mundo. Você tem que preparar ele para jogar a Copa do Mundo. Eu não acho que ele vai jogar mais onde ele jogava e de meio campo. Ele tem que querer jogar a Copa do Mundo, Vanderlei. Não é a parte... Deixa eu falar assim. Não é a parte externa que diz isso.
Quem decide isso é quem vai estar com a responsabilidade com o jogador lá. Se você entender que um jogador com a qualidade do Neymar, se você não tem no elenco, você consegue recuperar para que ele possa jogar, você arruma um lugar para que ele possa jogar. Meu pensamento é esse. Mas ele não pode. Eu não acredito. Tudo eu bem. sou um cara Mas é uma questão de cada um acreditar. Um acredita, outro não acredita. Ele ficou 42 dias por causa do edema, gente. 42 dias. É muita coisa. E a forma que ele joga no Santos é assim, ó. O Neymar do Santos é um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Neymar do Barcelona é incrivelmente um jogador dos anos 70, ele vai estar em qualquer seleção. O Neymar que jogou no Paris Saint-Germain, igual, porque ele jogou muito no Paris. Mas esse Neymar que está jogando agora, ou o Santos precisa fazer um time para ele, ou ele precisa jogar, porque ele não joga. E após o episódio dos jornalistas afastados da ESPN, alguns comentaristas se pronunciaram sobre esse caso. Se liga aí. Que o problema é sistêmico. Eu tenho certeza que o problema é sistêmico. Graças a Deus eu não tenho rabo preso com a CBF. Graças a Deus eu não preciso tratar eles bem para entrar em treino, para entrevistar jogador. Eu acho a CBF um lixo. E eu acho que o futebol brasileiro reflete o que é a CBF. E aí você diz, você acha que o problema é sistêmico? Gente, se alguém falar que acha ou que não é porque tem algum interesse. Todos os últimos presidentes foram banidos do futebol. Teve presidente proibido de sair do país. Teve presidente preso. Então eu não acho. Eu tenho certeza que o problema é a CBF. Enquanto os clubes não se unirem, não fizerem uma liga forte para enfraquecer o poder da CBF, para esvaziar essa CBF, pra mim nada vai mudar no futebol brasileiro. Um monte de gente fazendo um puta de um esquemão pra todo mundo sair ganhando, menos a gente, menos o futebol. E aí você tem um caso desse como o da ESPN, que eu acho uma merda, eu acho absurdo, lamentável, mas eu acho do cacete que isso seja exposto. Eu achei sensacional que isso foi exposto. Por quê? Primeiro, pra que o brasileiro tenha 10 minutos na vida dele e fala, porra, mas será que tá certo isso? Será que se eu olhar pro todo, eu não consigo enxergar isso em outros temas? Será que isso é razoável? Será que eu estou sendo manipulado e, portanto, sabendo que isso existe, e esse foi só o que foi exposto, e foi só com o futebol, será que as informações que chegam para mim são corretas ou são as permitidas? Porque se já não existe mais liberdade jornalística, tá claro que não existe. Se não existe liberdade jornalística no futebol, se um presidente de Confederação Brasileira de Futebol tem o poder de fazer um negócio desse com uma emissora da Disney, uma ESPN, não é uma emissorinha, é ESPN, é uma emissora grande pra caralho. O que restou? Isso que vocês estão vendo é uma amostra grátis desse tamanho, perto do restante. E ainda tem gente que continua achando que não, nós vivemos num país democrático, que existe autonomia para se falar o que quiser, liberdade, você não é ameaçado, você não... Não, imagina, isso tudo é bobagem. Só que agora tá evidenciado, né? Agora tem um caso muito típico de um telefone tocando e de 6 pessoas sendo afastadas. Por que eles fizeram de errado? Eles ameaçaram alguém de morte? Eles agrediram alguém? Eles fizeram alguma coisa que não seja uma crítica? Que eu acho que é um direito do jornalista esportivo criticar e falar, a gestão é uma merda, essa gestão é uma merda. Eu tenho esse direito, não tenho? Eu acho que... Mostrar minha solidariedade aos jornalistas da ESPN que foram afastados de um programa porque a CBF fez pressão em função de contrato da emissora, a ESPN, com a CBF, e aí quem pagou o pato foi os jornalistas que foram para um programa. Tem que ter liberdade de expressão, né? Como tanto de liberdade de expressão das pessoas, de repente alguém de cima queria conversar, porque não era para ter conversado, que não podia falar aquilo lá. Então, minha solidariedade com os jornalistas, são todos profissionais, como eu sou profissional, e que também precisam se posicionar, porque eles cobram tanto posicionamento da gente, né? E aí, como é que fica? Vai se posicionar? Se não vai se posicionar, se posicionem, a vez de vocês também. Nós somos solidários, está tudo errado, não pode. Mas como vocês questionam a gente, também estamos aqui questionando para saber o seguinte: vocês vão se posicionar contra quem afastou vocês em função do direito de liberdade? Vocês falam, ou vocês estão, que são funcionários da empresa, vocês não podem falar. Como é que fica isso quando vocês cobram do profissional dessa forma que vocês estão sendo cobradores? Como é que fica? Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Lembre também de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu e até o próximo vídeo.